melhor alívio de todos foi quando eu parei de pedalar. Mas o descanso mesmo para mim veio depois de 3 dias, porque durante 3 dias a minha perna ficou doendo. Então eu tive uma sensação de alívio. Muitas pessoas vêm a Cristo hoje porque, vocês podem entender, na questão do desespero, a pessoa está passando por uma enfermidade. A fase melhor para você ganhar uma pessoa para Cristo é quando ela está com a vida conturbada. Seja por uma questão financeira, seja por uma questão de enfermidade, ou seja por uma questão emocional. Porque a pessoa se torna sensível e tudo aquilo que você fala, que gera para a pessoa uma situação, uma sensação de alívio, ela se torna uma pessoa vulnerável àquilo que você está falando. Da mesma forma, a palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele também não é bobo. Ele também vai usar as artimanhas para quê? Para pegar aquela pessoa que está sensível e tentar levar contra aquilo que nós pregamos, que é o Evangelho. Eu não sou contra quem prega as pessoas virem aos pés da cruz por uma questão de alívio, para encontrar alívio para aquilo que ele está vivendo. Não sou contra quem prega e não sou contra quem vai. O problema todo é que nós não podemos nos mantermos estacionados somente nessa primeira proposta, sendo que ainda existe uma segunda proposta por detrás da primeira, que é a sensação do descanso. Porque depois que você tem a sensação do alívio e você começa a descansar, você começa a se tornar uma pessoa mais estruturada. A palavra diz que nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. Se você edifica a sua casa sobre a areia, ela não vai existir. Um exemplo de quando Jesus chama pessoas para um alívio e eles se estacionam na primeira proposta e não querem mais a segunda proposta, que é o descanso. Nós conhecemos a passagem dos 10 leprosos. 10 homens leprosos, com lepra, uma doença que fazia com que as pessoas se afastassem dos demais daquela aldeia, eles tinham que ficar isolados. Jesus chega para os 10 e fala: eu quero curar vocês. Depois que ele cura os 10 vão embora. Quantos voltaram? Um só voltou. Você acha que quando Jesus virou para aquele homem e falou assim: cadê os outros 9? Jesus estava simplesmente fazendo uma pergunta porque ele queria entender cadê os 9? Não. Ele fez um desabafo. Cadê os 9? Por que eu curei 10 e só voltou um? Não era somente o plano do alívio que eu tinha para vocês. Eu queria um plano maior. Eu queria oferecer para vocês algo a mais. Não somente a cura da lepra, mas eu também queria oferecer descanso. Mas somente um voltou para agradecer. Então somente aquele teve o descanso. Qual que é a segunda proposta que Jesus nos oferece, que é o descanso? O jugo, todo mundo sabe o que é o jugo, né? Jugo é aquela madeira que é usada para atrelar bois, para que a carga não fique dividida. Somente um divide entre os dois. E a proposta de Jesus aqui não é pegar o seu fardo e deixar você embora. A proposta de Jesus aqui é: eu quero trocar o meu fardo com o seu. Mas por que ele quer trocar e não tirar? A palavra diz: eu vou tirar o seu fardo e vou te dar o meu, que é leve e suave. Por quê? O jugo, em Isaías vai falar do jugo, mas é um outro tipo de jugo. É o jugo que estava sobre o pescoço, aí é o jugo de peso, de carga pesada. É jugo de dificuldade. Mas o jugo que Jesus se refere aqui no Evangelho de Mateus, esse jugo a gente pode entender como o jugo da unidade. Porque quando Jesus tira o nosso jugo que nós carregamos no nosso dia a dia e nós aceitamos fazer a troca com o jugo de Jesus, ele pega o jugo dele que é leve e suave e coloca sobre nós. Ele está falando assim: Jaqueline, anda comigo, caminha comigo, faz o que eu faço, fala o que eu falo, caminha comigo por onde você quer. A sua dificuldade é a minha dificuldade. No entanto, quando os dois estão puxando o carro pesado, se um desatrelar do jugo, o outro não dá conta de carregar. Então o que Jesus nos oferece nessas duas propostas é: eu quero te oferecer alívio, mas eu não quero que você fique estacionado na condição do alívio. Eu quero que você prossiga, que você continue, que você persevere, que você não desista, que você caminhe comigo para que eu possa ter a oportunidade de trocar o meu jugo com o seu. E ele tira o nosso jugo pesado, que é as dificuldades que nós enfrentamos. Quem aqui não tem dificuldade? Há muitos anos atrás, o meu sonho era ser pai. A minha filha nasceu, mas na gravidez eu tive um problema muito sério com a minha filha. Aos 3 meses, o médico falou que minha filha viria com síndrome de Down. Então nós colocamos a igreja em oração, a translucência nucal que poderia ter 1,4, ela veio a 3,6.
Então já estava mais que garantido que a transcendência, que ela viria com síndrome de Down. O médico me faz uma proposta. O interessante, eu gosto muito da passagem da Arca de Noé, quando Jesus ele decide destruir toda aquela humanidade, porque tudo aquilo que ele tinha feito, ele chega a uma conclusão de que não era bom. Mas só que Jesus achou graça num homem chamado Noé. Olha para você ver como é que Jesus pega um jugo, fardo pesado de Noé e divide o fardo para Noé. Eu quero que você construa uma arca. E nessa arca você vai colocar tantas pessoas, certo? Noé obedece e constrói a arca. Então Jesus, ele dá um comando para Noé. Só que há uma proposta para Noé. Mas da decisão onde Jesus decide pegar Noé e a proposta, existe a conclusão do propósito. Nesse caminho, nós recebemos propostas, que é onde nos tira do foco de que quando o Senhor pega o nosso jugo para fazer aquela divisão conosco, às vezes nós mesmos nos desatrelamos do jugo de Cristo, que é aquela unidade, e decidimos caminhar por caminhos que nós mesmos achamos que é certo. Caminhar sozinho é atrás. Então o médico virou para mim e fez uma proposta. Nós vamos aplicar uma injeção na barriga da sua esposa vai perder o bebê. E pode ser que ela vá abortar, ou pode ser que... Eu falei assim, não. Aí o Espírito Santo fala comigo assim, troca o jugo comigo, me dá o seu, porque pra gente que quer ser pai, ela estava com 3 meses de gravidez, eu já estava sonhando com a criança chegando, né? Aquele trem pretinho, apesar de haver branquinho, mas eu que tem pretinho pequenininho, né? E eu já sonhava com aquilo, de repente eu vou dar uma injeção para matar? Não. Deus, o que eu faço? Me dá o seu jugo. Eu decidi entregar o meu jugo na mão do Senhor. Agora, quando você decide fazer a troca, existem pessoas que têm um sentimento totalmente errado que querem destrocar. Já conhece aquela pessoa que quer destrocar o jugo com Deus? Ah, Senhor, eu não gostei desse jugo, não, está muito leve, me dá o meu que é pesado. Por quê? A palavra diz lá que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós devemos confiar em Jesus. Nós não conseguimos fazer nada com a força dos nossos próprios braços. Se nós não andarmos em unidade com Cristo, no propósito, na proposta que Ele nos tem, se você estacionar na primeira proposta do alívio, você vai ficar igual eu na bicicleta. Na hora que eu parei de pedalar, para mim foi uma maravilha, para chegar em casa. E depois de 3 dias, aí veio o descanso. Então a minha filha, começamos a orar, oração, igual nós estávamos cadeimando no jejum. Ela disse que quando ela está no jejum, ela está no tete a tete com Deus. Gente, oração é a coisa mais top do mundo. Só que é o seguinte, nós temos a mania de... Os muçulmanos oram mais que nós brasileiros. A petição que eles fazem aos deuses deles é 3, 4 vezes ao dia. Nós às vezes oramos de manhã, passamos o dia inteiro sem orar. E olha lá quando vão orar para dormir, isso e ora para almoçar. Detalhe, nós temos um acesso direto, porque o véu do tempo foi rasgado, e nós não sabemos aproveitar o acesso que temos. É por isso que hoje, no meio de nós, há muitas pessoas enfermas. Gente, esse tal de bullying, isso para mim não é de Deus, isso não existe, porque na minha época não existia bullying. Eu era chamado de Cirilo, o namoradinho da Maria Joaquina, eu era chamado de 4 Canela, e eu não estava nem aí para isso. Hoje eu sou casado, pai de família, tenho o meu trabalho, tenho a minha empresa, e eu sou bem isso. Gente, o que é bullying? Então hoje, as pessoas que não têm o interesse de ter o livre acesso ao Pai, é que se tem a mente vulnerável para esse tipo de coisa. Depressão. Quanto que na época do meu avô tinha depressão? Depressão se tirava no cabo da enxada. Vai para a roça trabalhar, colher tomate, plantar. Isso se fazia. Então hoje a nossa sociedade está com a mente muito fraca, vulnerável. Então o diabo ele conseguiu inserir na nossa humanidade, principalmente no nosso governo, que bullying é gerado das crianças, que depressão é não sei mais o que. Mas e aí? Qual que é a proposta que Deus tem para nós? Vinde a mim. Vem cá, deixa eu aliviar essa questão que você está vivendo. Mas só que você não pode se acomodar e ficar ali. Queira sempre mais. A nossa vida com Cristo, ela é uma caminhada crescente. A cada dia que passa, nós temos que almejar mais e querer mais, para que nós possamos alcançar a verdadeira situação de descanso para nossas almas, que é a segunda proposta que Ele nos faz. Entramos em oração, oramos, fomos fazer o terceiro ultrassom. A transcendência nucal tinha que cair para 1,2, gente. O que é isso aí? A menina nasceu de 6 meses e 8 semanas, desse tamanho do rato, só tinha beiço e olho. Aí eu falei assim, Jesus, só que um dia antes, olha para você ver, o Espírito Santo ele é tão sensível. Quando você decide trocar o fardo com Cristo e assumir o fardo dele, para você caminhar com ele, a minha esposa tinha uma consulta na quarta, na terça eu fui à igreja. Na terça a minha pastora vira e fala assim, Deus mandou soprar o fôlego de vida na boca da sua esposa. Gente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Toda a autoridade é constituída por Deus. Se vocês decidiram estar na IBC,
debaixo da autoridade do pastor Paulo Mazzoni, gente, o que aquele homem falar tem que ser lei. Sabe por quê? Porque mesmo que ele esteja errado, a palavra diz que Deus converte a maldição em bênção. Submeta-se à sua autoridade, submeta-se ao seu pastor, submeta-se ao seu líder. A Bíblia nos exorta com relação a isso. Enquanto mais nós obedecemos, mais abençoados nós seremos. E eu não falo em bênção financeira não, porque dinheiro é algo que é consequência que acontece nas nossas vidas. Mas se você quer ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente, quer ser uma pessoa bem-sucedida socialmente, obedeça aos seus líderes. E a minha pastora falou, então sobe, pastora, sobe o que só quiser ir. E ali Deus mandou colocar o nome da sua filha, o sobrenome de Ruá. Não sei nem o que é. Mas mandou, quando eu nascer e registrar, eu coloco. Na quarta, fomos subir lá na serra fazer um ultrassom e um exame normal. O médico reserva CTI para azul, porque ele disse que minha filha já estava morta na barriga. Eu disse, aí agora ficou complicado. Ontem eu fui aliviado com o sopro. Hoje eu sou apedrejado com a notícia da menina morta. E levaram ela para a sala de cirurgia para ver se tirava a menina a tempo. Só que a palavra diz assim, ó, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que aconteceu na terça? O sopro. Para que Deus mandou soprar? Peraí, a palavra diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Deus não volta atrás da palavra. Porque senão quando ele pediu Abraão para sacrificar Isaac, Abraão teria matado Isaac. Deus teria a obrigação de ressuscitar. Porque Isaac era filho da promessa. E Deus prometeu que da geração de Abraão seríamos nós. Então Deus, como é que ele ia voltar atrás? Se Abraão desse o cutelo e arranca a cabeça de Isaac, ó, Jesus está no dedo dele, como ele tem que viver. Porque a tua palavra tem que se cumprir. E eu falei, doutor, a minha filha está viva. Ele já vem esses crentes. Crente? Na hora que ele tira a menina nasce chorando, gritando, esperneando, e ele sem entender. E eu falei assim, eu sei o que aconteceu, eu creio em Deus que eu sirvo. Minha filha foi levada, a primeira fraldinha foi um absorvente desses pequenininhos, porque nem fralda cabia nela. E minha filha está uma maravilha. Hoje minha filha tem 9 anos de idade, uma moçona, linda, e eu passei por tudo isso, mas eu decidi trocar o meu fardo com Cristo. Eu não decidi caminhar com o meu próprio fardo sozinho. Eu decidi atrelar e a caminhar. E o principal, a obedecer. O segredo não está no simplesmente trocar, está no obedecer. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, todas as vezes que nós decidimos aceitar a primeira proposta, que é a condição do alívio, e prosseguir com Cristo para alcançar o descanso, na consequência vem a obediência, que afasta das nossas vidas todo e qualquer tipo de maldição. Amém. Então, essa era a palavra que eu tinha para trazer para vocês. É uma palavra rápida, objetiva, mas que Deus possa ter falado ao coração de vocês. Amém? E uma outra oportunidade, até um gravei, outro tema, Tem um a gente cara volta. tem um cara que